Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. É um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma segunda-feira, para darmos continuidade ao estudo do nosso livro, Livro dos Espíritos. Esse que foi o primeiro livro de Allan Kardec, que faz parte do Consolador prometido por Jesus para nós. Falamos sempre aqui da necessidade da gente ter o livro. Então, se vocês que estão nos acompanhando, que tem o livro, porque a gente muitas das vezes tem que voltar a questões antigas para relembrar. Então, é sempre interessante que a gente tenha esse livro, porque é uma fonte de consulta. Não só esse, assim como todos os outros, né? O Evangelho que nós temos que ter em casa, até para que a gente possa fazer a nossa, o nosso encontro no lar, né? O Evangelho no lar. E os outros livros, que é o Livro dos Médios, de fundamental importância, que vocês também leiam, estudem, Céu e Inferno e a Gênesis, né? Mas nós estamos na questão 620... Não, nós estamos na 627. Mas nós vamos voltar, né? A 626, porque ficou faltando ainda na semana passada. Um comentário. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, mais uma vez, alegre por estarmos aqui com vocês. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Então, vamos pedir a Deus, vamos agradecer a esse irmão Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, vivenciando, passando todas essas nossas experiências, muitas das vezes dificuldades, mas tendo sempre em mente que todo esse manancial de coisas que nos acontecem fazem parte desses ensinamentos, desses aprendizados necessários para a evolução do nosso espírito. Então vamos ter um olhar diferenciado para tudo que estivermos passando nesse momento, de doenças, de dificuldades, seja de que tipo for, porque são ensinamentos, são aprendizados para nós, que a gente possa ter sempre um olhar fraterno para nós e para todos que estamos aí nessa caminhada da vida. Que Jesus, então, nos proteja, nos ilumine nessa noite de hoje, para que possamos realizar esse estudo da melhor forma possível. Graças a Deus. Graças a Deus. Como fazemos sempre, trazemos uma reflexão para a nossa noite, que fica para a nossa semana. E vai ser aí colocado para vocês na tela, e nós aqui vamos ler junto. Que diz assim: seja paciente e confie no processo. Você não come o fruto no mesmo dia que planta a semente. Então, vamos repetir mais uma vez, né? Seja paciente e confie no processo. Você não come o fruto no mesmo dia que planta a semente. Essa reflexão nos remete à necessidade da gente esperar, da gente entender que nós estamos nesse processo, um processo evolutivo. Estamos encarnados, mais uma vez, vivenciando essas experiências aqui, passando as nossas dificuldades, vivenciando os nossos amores, mas isso tudo faz parte desse conjunto de aprendizado que o nosso espírito precisa, para que a gente possa galgar caminhos, situações melhores. Falamos do nosso planeta, que é um planeta de prova e expiação, e que estamos em vias de adentrar o mundo de regeneração. Isso é um processo. Essa semente não está pronta ainda, ela está sendo regada a cada dia por todos nós. Porque esse mundo de regeneração, essas mudanças externa e interna, as externas, quer dizer, ela parte das nossas mudanças internas. Somos nós que temos que nos modificar e com a nossa modificação nós modificamos o nosso entorno, nós modificamos o nosso planeta. Então, fica essa reflexão, porque muitas das vezes nós somos apressados demais em querer soluções dos problemas, das situações,
nós queremos a solução para aquilo que muitas das vezes a gente almeja na vida, e nós temos que entender que tudo está nas mãos de Deus. Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Que a gente tenha essa paciência de plantar, regar, esperar essa planta crescer, para que a gente possa efetivamente nos beneficiarmos dos frutos. Quando essa reflexão diz, Nivaldo, você não come o fruto no mesmo dia em que planta a semente, é o que você falou. É a nossa necessidade de ter essa paciência, de esperarmos, de cuidarmos dessa semente para que ela se transforme numa planta, numa árvore, num fruto. Quando a gente passa a nossa vida inteira maltratando esse corpo físico que a gente precisa dele, pela alimentação, pelos vícios, aí a doença se instala. A gente vai ao médico. Na primeira dose do remédio, a gente quer a solução. Não é assim. E não é assim. Quantos anos eu passei maltratando esse corpo? Quantos anos nós estamos maltratando o nosso espírito? Aí a gente chega aqui na Casa Espírita, a gente chega no MAP, assiste uma reunião e queremos todos os nossos problemas resolvidos. É uma questão de lógica, é uma questão de coerência. Não é assim. Então, essa paciência, esse confiar e esperar esse processo, isso não tem como fugir. Não dá para... Então, essa é a nossa reflexão. A gente quer resolver tudo ontem, sim, a gente quer resolver tudo ontem. Mas que a gente entenda que é fundamental que exista semente. É fundamental que a gente cuide dessa semente. Tenha o cuidado com ela. Para que ela possa brotar, crescer e dar frutos. Porque isso é um processo. A gente compara... E a gente precisa fazer esse processo. A gente pode comparar essa semente, Nivaldo, ao nosso bebezinho que nasce. Larga ele, deixa ele lá no canto, no bercinho. Deixa ele. O que vai acontecer? Não cuida, não. Não alimenta, não higieniza. O que vai acontecer? A mesma coisa é a sementinha. Ou não evangelize, né? Ou isso. A gente, aproveitando aqui a oportunidade para dizer, evangelize seus filhos, seus netos, porque é fundamental que eles cresçam com a ideia, com o entendimento de que existe um ser superior, existe um Deus, existe toda essa contraparte espiritual, e isso só numa evangelização. Então, nós vamos voltar, Nivaldo, à questão 626. Essa questão nós não conseguimos concluir na última semana, né, Célia? Então, repetindo a pergunta de Kardec. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? A primeira pergunta. E aí, lembrando que Nivaldo falou dos livros, porque quem tem o livro pode voltar lá na 622. Nós falamos da 622, Kardec pergunta aqui, Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Nós já tínhamos comentado sobre isso. Kardec, mais uma vez, vai aprofundar um pouco mais. Então, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens a tiveram? Como é que a gente pode falar intuição, né, Célia? A gente sabe que os selvagens, por exemplo, né, que não tinham nenhum entendimento, mas eles tinham a intuição de um Deus. Tanto que eles denominavam, né? Denominam até hoje o Deus trovão, Deus da chuva. Alguma coisa maior, alguma coisa mais então, isso forte. É intuição.
E aí a espiritualidade nos responde, nos esclarece. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Por toda parte, inclusive na nossa consciência. Aí, mais uma vez, a importância do livro. Lá na questão 621, as leis de Deus estão na nossa consciência. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sob a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Não foi assim com Sócrates, com Platão. Por nós. Nós falamos com Vamos nós. parar e vamos pensar em nós. Se nós já não meditamos sobre isso, pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Lembra, Nivaldo, que eu falei sobre o trabalho de casa? Isso aí. E aí, vamos pensar na transformação, Nivaldo, que existe da lagarta à borboleta. E aí, aquele casulozinho onde ela fica, onde a lagarta, ela se aprisiona. Se aprisiona. Ela fica ali dentro. E é muito penoso. Aí vamos lembrar da nossa página, da nossa reflexão de hoje. E é muito penoso. Esse processo, né? Para ela romper aquele casulo para sair dali. Essa que eu vos falo, uma vez foi ajudar ela. E aí eu comecei a abrir, com um palitinho, eu comecei a abrir o casulo. Para facilitar para ela. O que aconteceu? Ela morreu. Não estava pronta ainda. Não estava pronta. Então, para tudo, esse livro da natureza está aí para a gente ver. Está aí para a gente ler. Como vamos pensar nos nossos rios. Vamos pensar nisso. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Por que esses elementos se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância? Porque eles estão na nossa consciência. Perfeito. Não tem como negar. O problema do analfabetismo espiritual é o conhecimento, ter o conhecimento das leis divinas é outro. Se eu não sei, eu tenho que me superar. Eu tenho que me embasar de conhecimentos para deixar essa ignorância, essa imoralidade de lado. Afastar ela. A 600, outro quer mais... Não, acho que está bem esclarecido, né, Célia? Já tínhamos falado um pouco semana passada, eu acho que agora fechou a 626. Nós vamos ler a pergunta 627.
E Kardec pergunta: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa a mais a nos ensinar? Kardec está perguntando direto para eles, né? Jesus não esteve aqui conosco? Jesus esteve conosco e trouxe todos os ensinos de Deus. Qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos agora? Será que eles têm mais alguma coisa a nos ensinar? Kardec está perguntando. E aí, a importância do livro. A 621A. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele responde que ela tinha sido esquecida e desprezada. Desprezada. Então, visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa a nos ensinar? E eles respondem: a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Então, nós temos que voltar, né, Célia? E entender que o que eles estão nos dizendo é que Jesus falava por parábola. Se a gente lê o Novo Testamento, ao pé da letra, nós não vamos entender. Não vamos. Nós não vamos entender. Muitas das passagens ali estão escritas, Jesus falava por parábolas. Então, é preciso que a gente veja o contexto daquele texto. O que Jesus estava querendo dizer. Uma parábola que me chama muita atenção é a figueira que secou. A figueira que secou, à primeira vista, você fica imaginando como é que Jesus conta aquela história. Como é que ele vai querer achar... Secar, né? Destruir aquela... Não, e como é que ele vai querer achar figo numa época que não era... Porque todos os frutos... Tem a sua época. Tem a sua época. E Jesus foi procurar fruto numa figueira, numa época que não tinha. E o que ele faz com essa figueira? Encerrou. Ele não encontra, ele queima a figueira. E aí? A gente precisa entender isso. Pois é. Numa outra hora, pode até falar. Mas é só para exemplificar. Célia, a parábola do semeador é uma parábola maravilhosa, que até hoje você faz interpretações em cima dela. Aquele semeador que saiu para semear e joga semente num terreno duro, num terreno espinhoso, num terreno pedregoso e no terreno bom. Um solo fértil. Um solo fértil. Então, era essas palavras, as falas de Jesus, né? Então, eles dizem para nós, a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Isso temos que levar em consideração que Jesus falava para aqueles homens daquela época, daquele tempo, numa linguagem de um vocabulário pequeno, que era o hebraico. O hebraico. Né? E vamos pensar para quem Jesus falava, porque não era para a classe... alta, né? De intelecto maior. Não era. Era para o povão mesmo. Então, só voltando, Kardec perguntou por que há necessidade dos espíritos trazer para nós esses ensinamentos novamente. Eles estão dizendo para nós que a linguagem de Jesus daquela época era alegórica, por parábola, e ele falava para os povos daquela época, daquele lugar. Aí eles dizem agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso que a gente entenda. Não dá mais para ficar por parábolas. A gente tem que ir direto na questão. É preciso explicar bem e desenvolver estas leis, porque há muito poucos que as compreendem e menos ainda os que praticam. Então é preciso que, como o Livro dos Espíritos aqui, Kardec faz a pergunta, depois ele pergunta de outra forma, para que a gente possa realmente entender.
Nivaldo, Não pode ficar, como Jesus nos diz, né, a candeia debaixo do alqueire. Não podemos esconder conhecimento. Nivaldo, aqui quando a espiritualidade nos diz tão poucos são os que a compreendem. Verdade. E ainda menos os que as praticam. Porque se eu não compreendo, Não tem como você como praticar. é que eu vou praticar? E aí a gente volta nas questões 626. A gente volta na questão, na 626, não, na questão 627, 623, desculpa, 623, quando nós somos enganados. Porque se eu não compreendo, quem compreende e coloca em cima a sua vaidade, o seu orgulho, vai passar para mim o quê? A coisa deturpada. E aí causa todo esse caos que nós estamos vivendo. E aí eles vão ser mais duros ainda, Célia. Nossa missão é impactar os olhos e os ouvidos. Olha só, a missão dos espíritos é impactar, é trazer essas verdades para nós. Para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que simulam a virtude e a religião só nas aparências, para esconder suas torpezas. Nivaldo, hipócritas, porque a gente tem uma conotação, quando a gente fala hipócrita, você é uma pessoa hipócrita, é uma conotação. Mas esse hipócritas aqui, quando Jesus usou muito. Jesus falava raça de incrédulos, hipócritas. Mas por que hipócritas, lá naquela época de Jesus, eram as pessoas que interpretavam no teatro? Mulher não podia participar das peças teatrais. Então, o homem fazia o papel de mulher. Criança, o homem fazia o papel de criança. Então, representava. É o que a espiritualidade nos diz aqui. Os que vestem a capa de virtudes, mas não tem virtude. Perfeitamente, Célia. Muito bem explicado. E eles continuam. O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Uma razão. Olha só, o ensino dos espíritos, o livro dos espíritos e os outros 4 que nós já falamos aqui hoje, deve ser claro e sem equívocos. Então aqui não pode ficar dúvida com relação ao que nós falamos aqui, a interpretação do que Kardec pergunta e os espíritos respondem. Não pode mais ter dúvida nenhuma. Nós temos que... Então a gente sempre diz, né, Célia, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma questão, mandem para nós. Não podemos mais continuar com dúvida sobre qualquer pretexto ou assunto que seja. Então, o ensino dos espíritos deve ser claro, sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem. Eles, os espíritos, estão dizendo a Kardec que eles estão encarregados de preparar esse reino do bem, anunciado por Jesus. Por isso, é necessário evitar que cada qual possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões e falsear o sentido de uma lei
toda de amor e de caridade. Eu acho que essa resposta aqui é fantástica, né? É fantástica. Aí vem por terra abaixo. Vamos prestar atenção. Nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Como é que alguém vai virar e vai virar para você e vai falar assim, você está condenado? Não existe. Cadê essa lei aqui? A lei toda de amor e caridade. Como que eu vou? A lei vai dizer, você está condenado. Você não tem jeito. Vai arder no mármore do inferno. Não pode! Não existe essa possibilidade, né? Você, céu e inferno. Você está condenado ao inferno eterno. Porque a lei é de amor e de caridade. É por isso que eles nos dizem, daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões. Então, para eu dominar, eu vou interpretar a lei de Deus segundo as minhas paixões, porque eu quero aquilo ali. O meu objetivo não é esclarecer, é dominar. E a gente não pode esquecer nunca disso. Que toda a lei de Deus, ela é toda de amor e caridade. E voltando novamente, o ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos. Então, se por acaso vocês tiverem dúvidas, mandem para nós, porque não pode ficar nenhuma dúvida com relação ao que eles ensinam aqui para nós. A 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Olha a pergunta de Kardec. Porque Kardec, de acordo com a resposta aqui da 627, né, Célia? Por que então que não foi logo de imediato dado esses ensinamentos claro para todo mundo? Porque Kardec, a espiritualidade respondeu a Kardec, e para nós, né? Hoje para nós, o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos. Ele tem que ser claro e sem equívocos. E aí Kardec pergunta, mas então por que a verdade não foi posta sempre ao alcance de toda a gente? Né? E eles, mais uma vez, pacientemente, eles nos respondem. Importa que cada coisa venha ao seu tempo. Vamos lembrar da nossa reflexão? Sim, a semente. A semente. E a necessidade da gente entender essa espera. Vamos falar também no que a gente sempre diz aqui, Célia, daquela criancinha que está no Jardim 1, que a gente não pode dar esse ensinamento aqui do curso superior, porque ela não vai ter condições ainda psicológicas, físicas, de entender. Então, por isso é que eles respondem que cada coisa no seu tempo. Então, importa eles nos respondendo, a espiritualidade nos respondendo. Importa que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Esse deslumbrado aqui, vamos... No meu livro aqui, Célia, está assim, do contrário, ela cega. Ela cega. Mas não é isso, a gente sai de uma escuridão, de um quarto muito escuro. E entra em algum local com muita luz. Muita luz. É isso aqui. Então é preciso que você... Isso é para explicar que a gente precisa ir se habituando. Habituando. Né? Do contrário, fica deslumbrado, do Nivaldo fica cego. Cego, perfeitamente.
jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Livro dos Espíritos. Olha só, Célia. Jamais. Nunca Deus havia permitido que o homem recebesse comunicações tão completas e tão instrutivas como estas de hoje. Olha a importância do estudo desse livro, da leitura e do estudo desse livro. Né? E aí, junto dessa importância, a nossa responsabilidade de tomarmos conhecimento de todos esses ensinamentos. Continuando a resposta da espiritualidade. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e do qual faziam mistério para os que, a seus olhos, eram tidos como profanos. Então, tinha uma classe dominante dessa ciência sagrada. Olha, todos nós, se essa é a nossa melhor versão, imagina lá na antiguidade. Né? Participamos lá. E dominando o orgulho, a vaidade, o egoísmo, isso faz parte. Isso é tão enraizado em nós que nós temos dificuldade de lidar com isso. De lidar com isso, de exterminar isso do nosso ser. Imagina lá naquela época. E dominando uma ciência sagrada. Então, havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos como profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemáticos. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação de que o Espiritismo dá de uma intensidade de coisas que até agora se nos afiguram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Grande esse parágrafo para a gente dar uma pausa. Aí aquela questão, a questão que fala dos homens que em tudo há um conteúdo de verdade. É o que eles estão nos dizendo aqui. Pois em tudo há germes de grandes verdades, que se bem pareçam contraditórios entre si,
dispersas que se acham no meio de acessórios sem fundamento, facilmente condenáveis se vos apresentam graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas. Vamos voltar à razão, à peneira, vamos avaliar o que ouvimos. Em tudo, nós vamos ter o que aproveitar. Nada é completamente desprezível. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, é o que nós estamos falando até agora. Precisamos entender e absorver aquilo que vai nos engrandecer, vai nos instruir. Aquilo que vai nos ser de valor. Porque a verdade, mesmo dentro de um grande engodo, pode ser que ali tenha um conteúdo verdadeiro. Então, Célia, essa verdade nem sempre foi posta ao alcance de todo mundo, porque nós não estávamos ainda preparados para recebê-la. E à medida que... E até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Por que a gente percebe que a aderência aos estudos das casas espíritas são de baixo assim, frequência? Porque a gente ainda entende que muitos não estão ainda preparados para estudar essa doutrina, para ter contato... Para estudar. Para estudar. Estudar. Para presenciar fenômenos, não. Sim, aí há uma necessidade maior, né? Mas a estudar, ainda há uma frequência muito baixa no que se diz respeito à vontade de estudar, né? Talvez por eles ainda não estarem preparados para receber esse conjunto de informações que são dados aqui pelos espíritos. Mas, uma hora, todos nós vamos ter que nos enquadrarmos aqui. A gente vai lembrar, Nivaldo, da Jesus e Nicodemos. Sim. Nicodemos, um doutor da lei. Doutor da lei, na época de Jesus, era o estudioso das religiões. Dos pergaminhos, né? Da religião hebraica. E aí Jesus, quando fala para ele, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como? Como nascer de novo? Como nascer de novo? Um homem velho entrar novamente no ventre da sua mãe. Então, essa revelação, importa que cada coisa venha ao seu tempo. E olha que era Nicodemos. Ele não tinha o entendimento ainda naquela época. E era Nicodemos, doutor da lei. Imagina, Célia, e até hoje, quantos ensinamentos que até hoje nós encontramos pessoas que vão rebater, não vão entender. Então, cada coisa no seu tempo. É aquela nossa reflexão da sementinha que nós temos que aguardar que ela brote e que ela vire realmente uma árvore de conhecimentos dentro de nós. Então, agora nós vamos começar um outro, ainda no capítulo 1. No capítulo 1 ainda. Da lei divina e natural. Vamos falar sobre o bem e o mal. Vamos lá. E a questão é a 629. Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? O que é moral? E aí os espíritos vão nos responder: a moral é a regra para bem se conduzir. Isto é, para a distinção
entre o bem e o mal. Por isso é que o capítulo, o item fala do bem e do mal, né? Então, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos. Por quê? Então, cumpre a lei de Deus. Então, Célia, é uma resposta sucinta que nós vamos repetir para vocês. Nós estamos falando sobre o bem e o mal. Kardec pergunta, que definição se pode dar da moral? E aí eles vão trazer para nós que a moral é a regra para o bem se conduzir. Então, aquele que tem uma conduta correta, uma conduta justa, ele tem moral, né? Ele está dentro de uma moralidade. Olha, veja bem o que você falou. Justa. Justa. Justiça. Então, é uma regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem e o mal. Então, mal. Quando eu distingo o bem do mal, não, eu vou praticar o bem, eu vou por aqui, porque eu estou no bem. Eu estou procedendo no bem e eu estou dentro de uma regra moral. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos. Então, a gente tem essa oportunidade de decidir, Célia, de escolher se eu vou proceder bem ou se eu quero proceder mal. Se eu procedo bem, eu estou sendo, intencionalmente, eu estou procedendo bem. Se eu faço o correto, eu estou procedendo bem. Porque, então, eu estou cumprindo a lei de Deus. Porque nós estamos falando aqui das leis divinas, das leis naturais. Então, isso tem a moral, o bem e o mal, tem a ver com a lei, com as leis de Deus. E quando a espiritualidade nos diz, o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, pelo bem de todos. Não é só fazer o bem para os meus, não. Porque eu posso proceder, né, Célia? Não, mas eu estou fazendo bem, para mim. E para os meus. Mas eles sabe, para o meu filho, para o meu neto, para todos. Esse todos aqui, a gente pode englobar a humanidade. A humanidade. Então, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, pelo bem da humanidade, pelo bem do seu próximo. Não é só para o bem dos seus. Porque então cumpre a lei de Deus. Porque a gente pensa nisso, Nivaldo, que você falou. Não, eu faço bem. Eu faço bem. Eu faço bem para o meu filho. Bem. Né? Eu faço bem para a esposa. Eu arrumo o meu armário, as roupas que eu não quero, eu levo lá para o MAP, entrego lá. Aí eu faço caridade. Mas esse fazer o bem aqui, os espíritos estão dizendo nessa forma global. Né? Nós vamos ter que parar, né, Nivaldo? Chegamos ao final já, sério, é verdade. Então, vamos ter que parar na 629. Então, agradecendo a essa espiritualidade, agradecendo aos nossos mentores, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade, Mestre, de estarmos aqui em contato com esse livro, com esses ensinamentos, e te pedimos, nos ajude a colocarmos isso em prática. Alimente, Mestre, a nossa vontade de mudar a rota do nosso caminhar. Esteja conosco, que a tua luz nos ilumine sempre e que possamos, Mestre,
acima de tudo, de sermos merecedores, de poder te rogar, te pedir e alcançar todas essas graças que tu sempre nos dá. Que assim seja, Mestre. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.